Olha, os números da economia brasileira vêm chamando a atenção. A produção industrial teve um pequeno avanço positivo de 0,3% em março, segundo o IBGE. Já na comparação com o ano passado, o setor acumula uma alta. A gente vai tentar falar agora com o Alexandre Schwartzman, porque, Alexandre, perdi esse número aqui, mas está na tarja, 4,5%. Aí eu te peço ajuda para a gente entender, Alexandre, por que se esse número é tão importante, por que a gente deve prestar atenção na produção industrial e por que esse número é tão importante para a gente para medir os nossos níveis pré-pandemia? A gente vai chegar lá no nível pré-pandemia? A gente está praticamente lá, na verdade. Agora, tem que tomar um certo cuidado, né? Quem está falando aqui, esse número é a produção industrial total. Ela inclui crucialmente a produção da chamada indústria extrativa mineral, que tem basicamente minério de ferro e petróleo, né? A parte mais relevante dela para medir o dinamismo da economia propriamente dito, a indústria de transformação, a manufatura, né? Inclusive porque é um setor que emprega muito mais. O setor de mineração, ele produz volumes muito grandes, mas com um número pequeno, relativamente pequeno de pessoas. A indústria de transformação não cresceu em março. Na verdade, ela não cresceu no ano, ela está no 0 a 0, se a gente for comparar o primeiro trimestre desse ano com o último trimestre do ano passado, né? Então já limpando ali da sazonalidade do período, e registrou um encolhimento de 0,6 no mês de março, propriamente dito. Então, o que a gente vê, na verdade, é que o setor industrial brasileiro caiu muito, obviamente, por força da pandemia, se recuperou de uma maneira muito vigorosa até mais ou menos fevereiro, março do ano passado, e de lá para cá ele tem andado rigorosamente de lado. Aliás, não só o setor industrial, mas a gente olha para a economia como um todo, exatamente esse tipo de coisa que a gente tem observado. Alexandre, quais os sinais aí que esses dados da indústria podem nos dar sobre os outros setores da economia? O emprego, o próprio PIB, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Olha, como arauto dos demais setores, a indústria não tem funcionado muito bem, não. No passado, estamos falando de um passado mais remoto, né, ela tipicamente era o setor mais dinâmico, para onde ela apontava, em geral, a economia ia. Já de uns anos para cá, ela perdeu essa propriedade, até porque o setor de serviços é muito maior e emprega muito mais gente. Diga-se de passagem, o setor de serviços está indo melhor do que a indústria. Então, como um indicador de atividade para o PIB como um todo, ela perdeu relevância no processo. O que é talvez mais interessante nessa história toda é ver como a indústria brasileira, né, tem se descolado do resto do mundo. A gente tem observado ali os números do primeiro trimestre para o mundo como um todo, ainda não tem março, mas já tem janeiro e fevereiro. A gente observa no mundo como um todo a indústria se recuperando de uma maneira muito vigorosa. É verdade que não pegou ainda o efeito da guerra na Ucrânia, mas o Brasil tem ficado consistentemente para trás no setor industrial. A gente está cada vez mais como uma economia de serviços. Esse é Alexandre Schwartzman, nosso especialista CNN. Alexandre, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Alexandre.